A PEC 32, eu tenho falado em algumas lives sobre ela, já há algumas semanas, desde o dia 13 de setembro, quando nós tivemos a apresentação na Câmara da proposta do governo. Não é preciso você se filiar a uma ideologia específica quando lê a PEC 32 para perceber que ela não tem nada de atendimento a quem defende Estado mínimo ou a quem defende Estado de bem-estar social, porque o que ela permite, na verdade, é a apropriação do serviço público pela iniciativa privada, e não a iniciativa privada mais qualificada, mas aquela mais próxima do poder político, da gestão política e não da gestão de Estado, que esteja naquele momento no poder. Eu costumo dividir, para facilitar aos que nos assistem, costumo dividir essa PEC 32 entre 4 eixos. Você tem um primeiro eixo, que é o que diz respeito aos princípios da administração pública, ou a principiologia. Você tem o segundo eixo, que é os impactos para os atuais servidores, e são muitos, não acreditem nas notícias que dizem que os atuais servidores foram preservados. Essa é uma primeira conclusão que tem que sair daqui. Se nós sairmos daqui com essa certeza, eu terei feito, terá tido algum resultado esse esclarecimento. Terceiro, o que ocorre com o futuro dos servidores, ou como será o futuro da relação de trabalho com a administração pública. E o quarto eixo, que é o eixo orçamentário, onde você abre a possibilidade do chefe do Poder Executivo tratar o orçamento como se fosse a sua conta corrente pessoal, porque você não precisa, para várias verbas, mais de passar uma autorização pelo Legislativo daquilo que ele aprovou anteriormente, para que essa verba, essa especificação orçamentária seja remanejada dentro dos contratos de gestão. Isso dá margem a uma possibilidade de desvio de recursos gigantesca. Então, passando rapidamente pelo o que envolve os princípios da administração pública, a única novidade que nós temos ali, e que é a mais importante, em relação ao que já existia, entre legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, que são desdobrados em outros, a única novidade entre dar nomes diferentes para as mesmas coisas e realmente fazer algo novo, e novo aqui não significa melhor, é que a PEC 32 apresenta o princípio da subsidiariedade. O que é isso? É colocar o Estado e o serviço público como subsidiário à iniciativa privada, ou com um papel coadjuvante na prestação dos serviços públicos. Isso é fundamental, isso muda completamente isso é uma reinvenção do Estado, na verdade, a PEC 32 reinventa o Estado, mas essa subsidiariedade, ela é bastante preocupante quando você junta com o que tem lá na PEC, ela em si já permitiria você substituir tudo que hoje se considera serviço público por serviços privados, mas quando você junta ela com a alteração do artigo 6º da Constituição, que vem lá na PEC 188, que é aquela que veio no pacote Mais Brasil no final do ano passado, em novembro, quando você faz isso, você cria uma situação muito perigosa, porque o artigo 6º, ele trata dos direitos sociais, e ele é alterado, inclui lá um filtro na PEC 188 para dizer que todo o direito social está sujeito a um pacto fiscal intergeracional, um equilíbrio fiscal intergeracional. Significa que o Estado pode deixar de efetuar prestações de natureza social, quando eu falo social, previdenciária, saúde, assistência, enfim, uma série de prestações, educação, importantes, pode deixar de efetuar essas prestações se o orçamento não permitir, ou se o orçamento não estiver equilibrado. Além de outras questões, como demitir servidores estáveis, que também está lá na PEC 186, que foi apresentada no final de 2019. Mas voltando à PEC 32, além de eu retirar o Estado do serviço público,
onde eu atinjo os atuais servidores, que é o que a maioria se pergunta. E aí, aqueles que acham que ficaram livres dessa reforma porque já eram estáveis, ou estavam atingindo a estabilidade, eu vou mencionar só algumas coisas aqui, porque se fôssemos falar de tudo, daria uma semana falando só sobre impactos aos atuais servidores. Mas vou mencionar aqui o principal. Primeiro, que vocês hoje você tem como FC e CJ dentro do PJU, aí vou puxar aqui para o PJU, tudo isso é extinto, né? Hoje você tem uma reserva de que FC tem que ser desempenhada por servidor em cargo efetivo, com reserva para servidor de cargo da carreira. E no CJ também há uma reserva mínima. No momento em que se aprova a PEC 32, essas funções elas são gradativamente extintas, sem nenhuma reserva para servidores que ocupam cargo efetivo. E muito menos para servidores da carreira do Poder Judiciário da União. Então, todas elas podem ser desempenhadas, tudo que vocês conhecem hoje como direção, chefia e assessoramento, pode ser desempenhada por pessoas estranhas à administração pública e estranhas ao serviço público. Pode ser um cabo eleitoral, pode ser, enfim, pode ser quem quiser, não há um critério para isso. E se estende de forma muito grande o que pode ser desempenhado por cargos, que aí é o novo nome, de liderança e assessoramento. Esses cargos de liderança e assessoramento, eles são destinados a funções estratégicas, gerenciais e, olha a pegadinha, técnicas. Então, tudo que você considera atividade técnica ou atividade fim dentro do serviço público, se passa essa reforma, pode ser desempenhado por um cargo de liderança e assessoramento, que não é concursado, não é do serviço público e vem da iniciativa privada, amigo, companheiro de quem estiver na gestão política. Então, veja o perigo disso. Esse é o primeiro ponto. Detalhe, todo aquele hoje que está em FC, e todo aquele que estiver em cargo de liderança e assessoramento, se tiver atividade político-partidária, ela é justificativa constitucional. Eu não pensei que viveria para ver isso. Ela é justificativa constitucional para você destituir essa pessoa do cargo de liderança e assessoramento, ou da FC, que hoje ela desempenha. Então, vejam o perfil ideológico da reforma. A reforma, na verdade, ela é uma filtragem, ela só serve para dizer que é uma filtragem ideológica e feudal de quem eu quero que venha para a administração. Fora isso, que já seria o primeiro impacto, muitos servidores dizem, eu tenho estabilidade. A estabilidade, gente, nessa reforma, com estabilidade ou sem estabilidade, quer dizer nada, porque a avaliação de desempenho vira uma ferramenta para você demitir servidor estável, e ela não precisa mais de lei complementar pela PEC 32. Ela pode ser regulamentada por lei ordinária ou mesmo por medida provisória, por mais que uma medida provisória não tenha sentido nessa situação. E ao ser regulamentado, a avaliação de desempenho pode ser usada como ferramenta de exclusão daqueles indesejáveis. Vocês imaginem como vai ser sindicato e associação no futuro? Como é que vai ser servidor filiado a partido político? Você simplesmente não vai ter. Ou vai ter, eles vão ser expurgados da administração pública. Exatamente aquilo que se pregava, que parecia impossível de acontecer em pleno século XXI, a PEC 32 traz. Até porque quem vai fazer a avaliação de desempenho, lembrem disso, são os cargos de liderança e assessoramento, e todo o aparato do cargo de liderança e assessoramento é ideológico. Tanto que se tiver uma atividade político-partidária indesejável, eles não podem ocupar cargo de liderança e assessoramento. Ou vão ser substituídos por pessoas afins com a ideologia daquele momento. Isso vai gerar uma anarquia dentro da administração, uma anarquia no sentido absolutamente negativo, né? Porque vai ser um caos, você não vai ter gestão profissional. A gestão profissional, o mérito na administração pública, que é a grande premissa, são duas premissas dessa reforma apresentadas na justificativa. Uma delas é trazer a meritocracia para o serviço público. Onde?
Primeiro, em relação aos cargos efetivos, eu substituo isso por um leque de cargos que não precisa concurso e pode ser feito processo seletivo simplificado, que não são nem cargos, são vínculos por prazo determinado, ou cargos de liderança e assessoramento, ou terceirização. Então, eu afasto a meritocracia do serviço público. Eu não filtro, não faço mais concurso. Na verdade, tudo que vocês fazem hoje dentro da administração pública, dentro do Poder Judiciário da União em especial, pode ser terceirizado, se a PEC 32 passar. E os cargos que vocês ocupam, vem cá outra coisa que afeta os atuais servidores, podem ser colocados em extinção. E se evoluir da forma como os poderes do artigo 84, inciso 6º, são concedidos, ainda que se discuta, há quem diga para tentar amenizar isso, mas o judiciário precisará de um ato próprio para criar e extinguir cargo. Não é bem assim. Se você lê o 84, inciso 6º, tem momentos em que dá a entender que o presidente da República pode criar, extinguir, mover cargos, misturar. É uma confusão. E tudo verticalizado com o chefe do Poder Executivo, presidente da República na União, governador nos estados e prefeito nos municípios. Você verticaliza a administração, permitindo que o chefe do executivo tenha o controle de quem fica e quem sai, e o controle de quem avalia quem fica e quem sai. E esse controle que pode ser mediado e mudado por medida provisória, porque pode ser agora por lei ordinária, antes era lei complementar. Então a estabilidade é uma fábula, é uma lenda. No futuro você não vai nem lembrar que quando você falar que tinha um servidor que integrava um cargo efetivo, vai parecer que é uma história que os avós contavam, porque a tendência, a intenção, isso tudo que eu estou falando, tá, não estou inventando, está na PEC 32, nas alterações entre o artigo 37 e 41, que ela promove, e nos artigos da própria PEC, tem coisas que vêm fora da alteração constitucional, estão na própria PEC, nos artigos 2º, 3º em diante. E para piorar, ela altera o artigo 167 e outros relacionados ao orçamento para dizer que, depois do orçamento aprovado pelo Legislativo, o Executivo pode remanejar recursos quantas vezes quiser, inclusive entre ministérios e entre contratos de gestão, além, evidentemente, de poder criar, de poder extinguir autarquias, fundações públicas. A Universidade Federal do Espírito Santo, por exemplo, do Mato Grosso do Sul. Eu já ando meio perdido em que estado eu estou nessas lives, me perdoem, mas em relação ao Mato Grosso do Sul, você pode, se o presidente da República acordar de mau humor, ele pode extinguir num decreto a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ou qualquer Universidade Federal, Instituto Federal, ou INSS, ou IBAMA, tudo isso pode ser, ou uma fundação pública, pode ser extinto por ato do presidente, mesmo que tenha sido criado por lei. Então vejam a violação à separação dos poderes. Quando a gente começa a falar sobre isso, vocês veem várias violações a cláusulas pétreas. Eu vou evitar ficar mencionando isso para não ultrapassar o nosso tempo e para não ficar cansativo essa abordagem, sem prejuízo de voltarmos a ela mais vezes. Mas então, ainda em relação aos atuais servidores, as parcelas indenizatórias que vocês recebem, auxílio alimentação, vou citar algumas aqui, auxílio alimentação, auxílio creche ou pré-escola, auxílio transporte, indenização de transporte, diárias, ajuda de custo, todas essas parcelas que são indenizatórias podem deixar de ser pagas se em até 2 anos nós não tivermos lei federal fixando não só a possibilidade de pagá-las, mas o valor. 2 anos a partir da entrada em vigor da PEC 32. Isso afeta os atuais servidores também. Nós estamos concretamente diante de uma situação em que auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche, indenização de transporte podem se deixar de ser pagos em até 2 anos, se não houver mobilização suficiente para aprovar os valores, não só os requisitos, nos valores pretendidos, porque vai ter negociação no Congresso, os valores dessas parcelas. Não basta mais prever em resolução, ou portaria, ou decreto. Tem que estar na lei. E também essas parcelas deixam de ser pagas nos afastamentos, mesmo os considerados efetivo exercício, com exceção do afastamento da licença por incapacidade temporária, que é a licença, seria a atual licença saúde, né, que mudou de nome na Constituição, eles mudaram para incapacidade temporária.
Então, isso afeta os atuais servidores também. A acumulação de cargos, os que existem são mantidos, mas terá que virar a lei complementar para tratar do limite de jornada, limite de carga horária que hoje não existe. Mas a intenção é para quem não ocupa cargo típico de Estado, que essa jornada ela possa ser reduzida com redução de remuneração no futuro, porque a Constituição, a alteração permite isso. Lembrem-se que a PEC 188 e a 186, em especial a 186, que está lá no Congresso do final do ano passado, elas já permitem a redução de até 25% quando eu descumpro a regra de ouro, que é quando as despesas de capital, capital, eu tomo empréstimo que supera as despesas de capital. Isso é para dizer o seguinte: a despesa capital é aquela em que eu não estou só gastando dinheiro, eu estou adquirindo bens, um prédio, um terreno, para dizer o seguinte: eu não posso, resumo de ser o seguinte, eu não posso tomar dinheiro emprestado para financiar despesas correntes, que são despesas de pessoal, aquelas despesas para tocar a máquina pública. E todo ano isso é descumprido. Todo ano a União descumpre essa regra de ouro. Então, se aquela PEC for aprovada de cara, vocês têm até 25% de redução de remuneração com redução de jornada. Mas essa PEC de agora, se juntar o que ela pretende, e a ideologia que permeia toda ela, desde a justificativa até as regras sistematicamente analisadas, são muito mal escritas, você tem que fazer um esforço enorme. A qualidade da PEC é horrorosa, a forma como ela é redigida, a estética, desde a reforma da Previdência, e pior ainda as duas são horrorosas, mas essa PEC é disparada a pior que eu já vi, são muito mal redigidas. Então você tem que fazer um esforço interpretativo e sistemático enorme para entender o que eles querem dizer, até porque tem contradição. Uma hora filam uma coisa e outra hora usa outra linguagem logo adiante, é algo assim inusitado. Mas tirando a desqualificação, é possível entender que o objetivo da proposta é fazer com que todos os cargos que vocês ocupam hoje sejam colocados em extinção, com exceção dos cargos típicos de Estado, mas sem que, com o tempo, esses também não possam evoluir para serem colocados em extinção. Eu já faço um alerta, porque eu sei que essa pergunta vai surgir. O meu cargo no Poder Judiciário é cargo típico de Estado? Não. Não é, não digo que não é porque eu não queira, não é porque já se tentou passar isso no Congresso, os projetos foram arquivados, a lei que viria para dizer quais são os cargos típicos de Estado até hoje não veio, essa reforma atribui que lei complementar dirá, mas por diversas vezes o Legislativo e o Executivo já disseram que consideram cargos típicos de Estado, e dentro do Judiciário apenas a magistratura. Você tem uma lei que é a 11.079, que fixa as parcerias públicas, os requisitos para parcerias públicas e privadas. E essa lei 11.079, lá de 2009, creio, ela estabelece, num dos artigos, indiretamente, o que se tem por cargo típico de Estado. E ali ela informa que são as atividades de fiscalização, regulação, atividade jurisdicional, e aí com base nisso se tentou colocar as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, mas até agora sem sucesso. E eu digo mais, certamente não se terá sucesso depois desta reforma, em incluir carreira do PJU como cargo tipo de Estado. Então preparem-se para serem terceirizados. Qualquer atividade, não tem mais eu sou da área judiciária, eu sou oficial de justiça, eu sou agente de segurança, todas podem ser terceirizadas se passa a PEC. A atividade fim inteira pode ser terceirizada. Isso não é ameaça, isso está na PEC. Aliás, é uma ameaça porque não foi aprovada ainda. Mas é uma ameaça que está na PEC. Não é algo que pode acontecer, é algo que vai acontecer. E vai acontecer com todos os ramos. As universidades federais serão extintas. A PEC deixa muito claro que, com o tempo, essas universidades serão extintas. Tudo aquilo que pode ser feito pela iniciativa privada, o Estado não fará. Aí vocês dirão, mas o judiciário não pode. Sim, o judiciário não pode só no ato de julgar, segundo a ideologia dominante da PEC 32. Só o ato de julgar, por enquanto, porque a arbitragem, com o tempo,
pode vir a substituir também, é uma questão de tempo se essa ideologia se perpetua. Mas o fato é que, na situação atual, todo o serviço de apoio, independente de área fim ou área meio, pode ser terceirizado. Isso afeta os atuais servidores, porque se eu extingo o cargo no futuro, eu faço com que essas pessoas não tenham referência de paridade se estão aposentadas. Elas vão ficar sem reajuste ad eterno, a menos que uma lei venha e fixe, e não precisa nem ser do regime geral de previdência social mais. Vocês terem uma ideia, alguns cargos em extinção de 1998, como juiz classista na Justiça do Trabalho, que se aposentaram antes de perderem o direito à aposentadoria, eles recebem praticamente a mesma coisa de 1998, quando veio a reforma da emenda 19. A mesma coisa que recebi em 1998 recebem hoje, com 4,5% de aumento. Então, eu vi contra-cheques de R$3 mil em 1998, que hoje são 3.100 e poucos reais. Porque cargo de extinção não tem referência para reajuste. E aposentado não está salvo nisso, nem aposentado está salvo. O aposentado hoje não tem garantia nenhuma de que vai continuar recebendo o que recebe se passar essa PEC juntando com a reforma da Previdência. Por duas razões. Primeiro, porque com esta PEC, mais a PEC 188, eu aprovo o equilíbrio fiscal intergeracional e a subsidiariedade de Estado. Eu não tenho mais referência de paridade para atuais aposentados e nem de garantia de reajuste para futuro. E tenho garantias de redução. Uma delas, eu posso instituir a alíquota extraordinária de contribuição, que passa a ser plenamente válida. O Supremo não pode mais julgar confiscatório o tributo acima de 50%, a tributação acumulada acima de 50%, eu não tenho limite para a contribuição previdenciária de aposentados, nem de ativos. Eu posso instituir a contribuição a partir de um salário mínimo, e não mais a partir do teto do regime geral. Com o equilíbrio fiscal intergeracional, eu posso suspender parte do pagamento de proventos pelo fato da Previdência não ter equilíbrio fiscal. E com a subsidiariedade de Estado, eu não tenho nenhuma forma de recomposição do quadro que vai gerar um referencial de reajuste para futuro. E mais, vamos voltar para o atual. Estou fazendo um destaque e usando mais tempo na definição do que atinge os atuais servidores, porque todos nós precisamos evitar que essa reforma seja aprovada. Vejam essa pegadinha. Não atinge o atual servidor. Esse está garantido. Muito bem, a gente começa a ler e ver tudo isso que está acontecendo, que vai afetar. Inclusive a possibilidade de demissão com a facilitação da avaliação de desempenho e os critérios que cargos de liderança e assessoramento vão usar para avaliar vocês. Mas aí vem outra questão. O novo servidor vai ter uma série de perdas e não vai ter mais estabilidade, a não ser que seja cargo típico de Estado. Mas eu estou garantido. Você só está garantido nos benefícios e vantagens e o que você teve até 1º de setembro de 2020. Isso está lá na PEC 32. Guarde essa data. Para vocês verem o grau de qualidade dessa PEC. 1º de setembro de 2020. O limite foi fixado antes mesmo da PEC ser apresentada. Normalmente você fixa até a entrada em vigor da PEC, mas é 1º de fevereiro. Se teve a preocupação de... 1º de setembro, perdão. Se teve a preocupação de fixar a data. Então, você só tem direitos garantidos até 1º de setembro de 2020. De 1º de setembro de 2020, você só tem direito a benefícios e vantagens novos se eles forem concedidos aos novos servidores. Aí vocês imaginam quem é o novo servidor. É um novo servidor que vai entrar numa carreira que com o tempo vai se tornar uma carreira única e com o tempo vai permitir que vocês sejam levados, que os servidores sejam levados, inclusive, entre órgãos e poderes diversos, conforme a punição ou a simpatia ou antipatia com a chefia. E esses servidores tendem a ter um inicial mais baixo. Então, quando que um servidor novo vai chegar ao patamar remuneratório do servidor protegido antigo, que se sente protegido, a ponto de permitir que esse servidor antigo tenha um reajuste que somente se aquele servidor novo tiver. Então, existe isso, né? Está no artigo 3º da PEC 32 e no 37, se eu não decorei errado, acho que 37.13. Então, tudo isso está lá. Então, os servidores só têm garantidos os benefícios
adquiridos até 1º de setembro de 2020. Após, só terão novos benefícios e vantagens se seus pares novos, se os novos servidores tiverem esses mesmos benefícios e vantagens. Então, o futuro está interligado ao passado e o passado depende do futuro. O futuro, pela PEC 32, é o fim do serviço público. Eu pensei que, conforme as notícias de que era para fazer uma revolução, para melhorar a administração pública, para melhorar o serviço público, que é insuficiente, né? Se você fala em melhorar o serviço público, eu preciso prestar mais serviço público de forma eficiente. Por quê? Porque o Brasil ele tem um índice de servidores em relação à população menor do que Estados Unidos, Inglaterra, qualquer referencial liberal, talvez com exceção da Coreia do Sul. Então, todos os gráficos de número de servidores, a gente está lá embaixo, de serviço público, de abrangência de serviço público. A gente não chegou ao mínimo necessário e quer se tirar o mínimo que se tem. É isso que está acontecendo. Então, como que o cidadão não é só o servidor aqui, qualquer cidadão é tão afetado quanto o servidor, porque o mínimo que se tem deixa de existir. É como se você tivesse alguém passando fome e dissesse, para resolver o seu problema de fome, eu vou tirar o alimento que você ainda tem e vou deixar você sem nada. Assim, a solução é absolutamente incompatível com o objetivo. E mais, quando se dizia que ia se fazer, como eu disse, pensava-se que seja no modelo do Estado mínimo, no modelo do Estado de bem-estar, você faria um incremento de gestões inovadoras e tal. O que tem aqui é o contrário, o que existe aqui é o contrário. Primeiro, que não se importa a lógica das empresas privadas sob o título de meritocracia, que está dito lá. Na verdade, se importa o coronelismo de 2 séculos atrás, 3 séculos atrás. Nós voltamos para o clientelismo, onde nas fazendas você tinha os oligarcas, que eram os grandes fazendeiros, ou antes os nobres feudais, e eles eram rei do local. E diziam quem ia desempenhar o quê e para quem, e de que forma deveria ser feito. E é isso que essa reforma traz. É um atraso que é difícil de imaginar que isso esteja acontecendo se a gente não estivesse vendo. Se alguém contasse, você diria que é uma história. Uma história de mau gosto, uma brincadeira de mau gosto. Mas está exatamente acontecendo isso. Então, o futuro, se essa reforma passa, dificilmente terá volta. Né? Então, tudo o que vocês pensaram para o futuro de vocês deixará de ser uma realidade. A tendência é reduzir, a reforma não garante mais irredutibilidade de remuneração. Se eu tiver redução de jornada, ela permite, por exemplo, que eu tenha redução de jornada com redução de remuneração, com exceção do cargo típico de Estado. E essa redução vem acompanhada da questão da acumulação. Eles querem reduzir. Você vê ali bem claro nas regras, onde se fala que as acumulações serão, o limite de jornada com a acumulada será tratada, e de atividades compatíveis será tratada em lei complementar. Mas está muito claro que eles querem reduzir o tempo e a remuneração de vocês dentro do serviço público para que vocês façam algo, sei lá, busquem uma outra atividade remunerada, seja onde for, e aí isso torna cada vez mais o serviço público como uma ponta, um puxadinho na atividade de vocês, como um hobby. E como você vai qualificar o serviço público? E você retira a única garantia de que um servidor não será demitido simplesmente porque cumpriu seus serviços com isenção. Essa garantia, a imoralidade na administração, ela é incompatível com a estabilidade. Por isso que retira-se a estabilidade. A PEC é imoral. Ela permite que eu desempenhe funções estratégicas, técnicas ou gerenciais e que eu controle a administração pública com base na minha opinião e não com base numa gestão de Estado. É isso que está acontecendo. Então, aqueles que acham que isso é apenas uma história, eu recomendo que leiam a PEC 32 e vejam o que está acontecendo e unam-se aos sindicatos, às federações, enfim, todo tipo de mobilização para evitar que essa PEC seja aprovada é bem-vinda. Desde agora nós temos eleições municipais com vereadores e prefeitos,
se não pela primeira vez, na vez mais importante, observem qual é a inclinação, tanto dos parlamentares que vocês têm contato, porque isso que está sendo aprovado, se for aprovado assim, o que é aprovado, a ideia que é vendida não tem nada a ver também. Veja, não é só a PEC, a ideia está errada, a forma como está sendo divulgado está completamente errada. Qualquer pessoa de direita ou de esquerda que tenha compromisso com o Estado, seja ele do tamanho que for, não aceita esta PEC 32 quando a lê. Agora, se ficarem só discutindo no Congresso os trechinhos que se divulga da suposta razão dessa PEC, corre-se o risco de se aprovar uma aberração acreditando que se está aprovando a modernização do Estado. Eu simplesmente não vou ter mais concurso no futuro. Tem 2 cargos só que existe concurso, e aqui eu dou um salto para o futuro. Dou um salto para o futuro, voltando 3 séculos atrás. O concurso só vai ter para 2 funções. Cargo com vínculo, porque não é mais cargo, é vínculo. Cargo com vínculo por prazo indeterminado e cargo típico de Estado. O cargo com vínculo por prazo determinado é só para dizer que está ali, porque pela reforma fica claro que todos serão terceirizados nas áreas fins e nas áreas meios. Ou não precisa nem ser terceirizado, pode ser um cargo de liderança e assessoramento, ou um cargo de assessoramento de natureza técnica, ou pode ser uma renovação de contratos que não são nem seletistas, nem estatutários. É uma figura que virá, a lei tratará disso, uma lei ordinária tratará disso, ou lei complementar, enfim. O que importa é que existe um vínculo que será lei ordinária, um vínculo que será o novo vínculo da administração para contratos, para vínculos por prazo determinado, que não são nem empregos públicos e nem cargos efetivos. Eles são provavelmente um papel que você assina, admite a pessoa e dispensa a pessoa com fim do prazo previsto no papel e depois recontrata e dispensa. Então vai ser isso. É quase como chegar no balcão e dizer, olha, eu tenho esse histórico, fui indicado por fulano, e aí está aqui, você assina e pronto, você está aqui dentro. Depois você está lá fora. Não precisa nem ser empresa terceirizada. Mas a terceirização tende a dominar todas as funções. E são 5 vínculos novos. Mesmo esses 2, o cargo típico de Estado e o cargo com vínculo por prazo indeterminado, eles estão sujeitos a um vínculo de experiência que é de no mínimo 1 ano para cargos comuns e no mínimo 2 anos para cargos típicos de Estado. Mínimo, pode ser 5 anos, pode ser 6 anos, depende de como vão resolver aplicar isso lá no momento. E durante aquele período, você é avaliado intensamente, fica muito claro que se eu não posso nem ter atividade político-partidária, fica claro qual é o tipo de avaliação que vai ter. Esse vínculo de experiência para filtrar ideologicamente, afetivamente, emocionalmente, quem você quer que esteja lá. E enquanto esse vínculo não passa, isso não é estágio probatório, eu não tenho um servidor, eu não tenho nem investidura naquele servidor, ele só tem uma expectativa e ele é um semi-servidor, porque ele não está investido nos poderes e no cargo de servidor público. E durante esse prazo de vínculo de experiência, se você foi classificado no primeiro lugar do concurso, numa distância enorme, se saiu muito bem, mostrou que tem condições de exercer aquele cargo, durante o vínculo de experiência você pode cair para último lugar, apenas com base nesse tipo de avaliação, que é subjetiva, uma avaliação que é totalmente subjetiva. Então você não tem mais nem garantia de nomeação pela classificação no concurso público, porque somente esses 2 ainda admitem concurso público. Nos demais, vínculo por prazo determinado de natureza seletista ou não, as filtragens são por processo seletivo simplificado, então não precisa de concurso de provas nem de provas de títulos. O processo seletivo simplificado permite que eu selecione pessoas físicas, sem encontrar o processo seletivo para selecionar empresas para fornecer serviços. E aí eu vou, com isso, considerando meu tempo, eu vou chegar na questão orçamentária só para dizer o seguinte: todas essas relações precárias de terceirização, de execução de serviços públicos, elas podem se dar por contratos de gestão, que a PEC traz muito isso, PEC 32.
contratos de gestão. E esses contratos de gestão é os que vão tocar a administração pública. Aí vejam outro aspecto assim que viola completamente a moralidade e a eficiência da administração pública, e a impessoalidade, né? Eu posso remanejar as verbas para execução desses contratos de gestão do jeito que eu quiser, sendo do executivo, sendo o chefe do executivo. Ainda que eu tenha apresentado os contratos e solicitado as verbas na lei orçamentária no Congresso e ele tenha aprovado naqueles estritos limites, eu posso remanejar e tirar o dinheiro de lá e jogar em outro lugar. A fiscalização vai ficar impossível. O grau de desvio de recursos será altíssimo, muito mais fácil de desviar recursos hoje. Então, isso estimula momentos de corrupção e de desvio de recursos, essa PEC. Ela é horrível sob todas as perspectivas de economia de Estado. É lamentável que temos que enfrentar. Eu acho que ninguém imaginou que, por pior que fosse a previsão, isso surgiria, mas espero que sirva de alerta esse espaço que eu agradeço, Márcia, vocês terem me concedido aqui, cujo intuito é esclarecer, Celso, a categoria para que lutemos o máximo que pudermos com todas as nossas forças para que isso não seja aprovado. Senão, como advogado de servidor público, como cidadão, eu não consigo ler essa PEC com isenção. E um colega meu, não sei se vocês estão sabendo, até adoeceu lendo esta PEC, né? Adoeceu gravemente. Vai levar uns 3 meses para se recuperar. Então, essa PEC também faz mal para a saúde. Tome cuidado quem lê, tome bastante água quando estiver lendo, bastante água, esteja num ambiente arejado, porque ela é intragável. Obrigado, pessoal. Tranquilo. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar dialogando aqui com vocês, Mato Grosso do Sul. Uma pena que eu sempre venho participando das assembleias em momentos bem críticos, né, da nossa carreira. Já tem um bom tempo que a gente tem passado por umas fases ruins aí, justamente com algumas propostas, seja do parlamento, seja do executivo, que acabam atingindo aí o Poder Judiciário da União. O doutor Rudi Cassel já praticamente discorreu sobre os pontos mais relevantes para nós, servidores do PJU, já servidores. Ontem nós tivemos uma reunião da diretoria executiva da FENAJUF, e foi colocado, foram praticamente 2 pontos de pauta, sendo que o maior deles é a reforma administrativa, e nós manifestamos, para além de preocupação, de fato, é uma agonia com o texto da PEC. Me parece que a equipe econômica do ministro da Economia, ele conseguiu compilar tudo que se tinha de vontade, de maldade contra o serviço público, e aí eu deixo muito claro, é contra o serviço público. O ataque ao servidor público, ela é uma fatia do bolo, porque vou começar pelas funções. Imagine vocês hoje que no judiciário, e aí eu vou falar mais do judiciário, que estou em uma assembleia de servidores do Poder Judiciário, do TRE, da Justiça Federal, da Justiça Trabalhista. Hoje, as funções comissionadas, obrigatoriamente, têm que ser por cargo efetivo. Então, minimamente, você tem aí, exercendo o cargo de chefia, coordenação ou liderança, um par seu que fez concurso público igualmente como você, que serve ao Estatuto da 8.112 como você, e tem seus limites também no cargo de chefia. Se a PEC, porventura, for aprovada, isso passa de deixar a ser regra. E aí você vai ter o indicado do prefeito, do deputado, do senador, te chefiando. E aí você perde a liberdade de exercer a atividade pública. E isso atinge o serviço público. Imagine você que o CNJ tem uma lista de processos de julgamentos, e aí a gente vai sofrer pressões para julgar processo A, primeiro que o processo B, para dar preferência para aquele advogado que é amigo do tal governo. Isso atinge você se você não quiser fazer essa determinada orientação. Certamente, entre vocês, já tem quem respondeu PAD por implicância, e olha só, já com esse arcabouço de proteção, todos nós estamos suscetíveis a responder PAD por vontade ou picuinha
de chefes. Isso já existe hoje, assédio moral, isso já existe hoje. No CNJ, nós temos, em média, mais de 800 processos que chegaram ao CNJ sobre esse assunto. Veja aqueles que não chegaram, que ficam aí nas comissões, que ficam nas comissões do tribunais. Então, o combate à PEC não é algo simplesmente que envolve a questão de direitos, é algo do serviço público. Essa é a primeira linha que nós temos que dialogar enquanto federação com o sindicato de base e com a população. Não se engane, pessoal. Nós não podemos conversarmos somente entre nós. É preciso dialogar com a população que a reforma, que a PEC 32, ela é o desmonte do serviço público. Ela permite, inclusive, a contratação por associações, né, por termo de parceria público-privada, é a terceirização irrestrita das nossas atividades. E como disse muito bem explanado o doutor de Cassel, me antecedeu, veja, nós não estamos na carreira típica de Estado. Mas ainda que estivéssemos, ainda assim estaríamos suscetíveis aos reflexos da PEC. Então, depois dessa explanação do doutor e também da preocupação de todos nós que eu estou lendo aqui no chat, o que fazer é a grande pergunta, né? Todos vêm aí a essas lives, às assembleias, aos seminários, às plenárias, e eu tenho participado bastante de plenárias, e a pergunta que sempre surge é o que fazer. Primeiro, é dialogar com a população. Não ache que essa luta é dos servidores públicos. Nós temos que dialogar com a população, que ele será afetado. Vocês querem um exemplo? Veja só. O que aconteceria com o guarda municipal que multou o desembargador por estar infringindo um decreto municipal do uso da máscara? O que aconteceria com ele se ele não tivesse a segurança ou a estabilidade, ou se ele fosse um trabalhador com a relação precária com o Estado? O que aconteceria com os médicos que, nesta pandemia, denunciaram a falta de condição de trabalho? Eu não estou falando de política, eu estou falando de denunciar a falta de condição de trabalho. Na cidade de Goiânia, os médicos denunciaram que estavam com a mesma máscara, quando recomendava de 2 em 2 horas em algum tipo de máscara, estavam com a mesma máscara durante 12 dias, porque o hospital não tinha máscara para os próprios médicos. Quem defende quem está no fronte? Não é isso? Por exemplo, nós, servidores do judiciário, a prestação jurisdicional não parou. Nós ficamos em home office, tivemos que nos adaptar sem nenhuma ajuda da administração pública. Quem não tinha computador teve que adquirir, quem estava com pacote defasado de internet teve que aumentar o seu gasto para poder dar conta. E aí eu vi todos os tribunais praticamente fazendo portes, dizendo que a produtividade aumentou, mas aumentou a que custo? A que custo houve o aumento da produção? Porque para os tribunais houve uma economia significativa. Então, primeiro passo, dialogar com a população. Segundo passo, é preciso integrar todas as frentes de combate. E aí eu quero deixar aqui a minha menção aos colegas do Mato Grosso do Sul, ao SIJUV, que foi um dos primeiros sindicatos que integraram frentes juntamente com concurseiros. Olha, nós temos concurseiros, concursados já aprovados, esperando a nomeação, e eles vieram para essa frente. Ah, Fernando, mas vieram por interesse próprio? Não. Vieram por interesse de uma relação de confiança com o Estado. O Estado não pode mudar a regra do jogo a todo momento que quiser. Do outro lado, existe um particular que tem a expectativa, que tem a confiança de que, ao prestar um concurso público, ele vai ter a garantia da nomeação, se passado, obviamente, dentro da quantidade de vagas. Então, nós temos aqui o sindicato aqui do Mato Grosso do Sul integrando uma frente junto com os concurseiros. Mas, ainda assim, nós temos que ampliar essa frente. É com as entidades sociais, com a OAB, com os fóruns de defesa do trabalho, que a reforma ela atinge os 3 níveis de governo, viu? Federal, estadual e municipal. Esse é o segundo passo do que temos que fazer. O terceiro passo, pessoal, inevitavelmente, nós já estamos há um bom tempo de pires na mão no parlamento. E aí, eu vou pegar aqui a palavra do Toninho da Diabo, não há composição pior para o servidor público do que a atual. Nós temos atualmente no Congresso, em especial na Câmara Federal, uma bancada que
odeia o serviço público e odeia o servidor público. E toda oportunidade de piorar qualquer medida que já é ruim, eles estão adotando. Veja que o Congresso sepultou a proposta de redução salarial dos servidores de 25%, mas foi um deputado de São Paulo e reapresentou a emenda. E vão querer apresentar agora a emenda para que todo mundo entre no teto de R$ 6.000, mas você acha que vão deixar quieto os nossos colegas, nós que já estamos eu já estou há 10 anos, por exemplo, no serviço público? Não. A bancada do Novo, em especial, tem desferido diversos ataques, maculando, inclusive, a imagem do servidor público. Então, o terceiro passo, pessoal, nós precisamos exercer pressão sobre o parlamento. E as eleições municipais, embora realizadas em um momento péssimo, sem considerar o período sanitário deficiente que vive o Brasil, as eleições municipais, por uma pressão política, ela será realizada. Inclusive, muitos tribunais têm resistido com a greve sanitária, porque a greve sanitária não é uma greve de parar de trabalhar. É interessante isso, é uma greve onde o servidor quer trabalhar, mas quer trabalhar em condições sanitárias que protejam ele e a família dele. Porque ele não pode ser do grupo de risco, mas ele tem uma mãe, um irmão, uma tia que pode estar no grupo de risco, e o coronavírus pode ter níveis de progresso e evolução da doença sobre eles maiores que nós. Então, não se trata aqui da relação do trabalho, não se trata aqui de prestar o trabalho, se trata da própria vida do servidor e sua família. A greve sanitária é disso que ela trata. Não é de não querer trabalhar, até porque todos estamos trabalhando, né? Uns presencialmente, como os agentes de segurança, os oficiais de justiça, por exemplo, que em todo esse momento dessa pandemia tiveram que estar nas ruas, inclusive entregando ordens para garantir UTI para a população, que agora o governo não tinha. E quem ia nos hospitais? O oficial de justiça. O oficial de justiça é esse que já começou a terceirização da função dele faz tempo. Quando muitos oficiais estão em cartórios agora fazendo trabalho de técnicos e analistas, e outra parcela dessa atividade, por lei que está tramitando no Congresso, está sendo dada aos cartórios extrajudiciais. Penhora, avaliação aos cartórios extrajudiciais. Então, o ataque não começou de agora. Então, pessoal, se você tem contato com o parlamentar, essa é a orientação da FENAJUF, nós temos que dialogar com o parlamento, seja municipal, para fazer pressão. E, obviamente, pessoal, saber escolher o parlamentar. Porque hoje você veja no Congresso, contabilizado nos dedos de 513 deputados, nós só temos 142, podendo chegar a 144, que são manifestadamente de uma bancada que defende o serviço público, possivelmente o trabalhador. E aí tem algumas coisas na PEC que eu vi aqui nos vídeos da Zeneide, eu também tenho estudado para escrever um artigo para a federação. Eu tenho ouvido que muitos servidores caíram no conto de que essa PEC não nos atinge. Olha, pessoal, pode não nos atingir no núcleo da PEC, mas o que está subscrevendo o núcleo, tudo isso é direcionado a nós. Tudo isso é direcionado a nós. Por exemplo, concurso público vai acabar, vai ser um processo de trainee, por exemplo. Olha que maravilha, processo de trainee, onde ao final o gestor, que é o indicado político, não é você, servidor efetivo, que estará escolhendo o melhor para a sua equipe aí, no seu cartório, na sua vara, não. São os gestores indicados que farão a seleção. É a institucionalização de um processo que a gente vê aí, a exemplo de uma rachadinha. E aqui eu não quero dizer que eu estou trazendo o debate por disputa ideológica, não, pessoal. Eu estou dizendo o seguinte, o nosso partido... Então, esse é o terceiro ponto, o diálogo e a pressão no parlamento. O que a FENAJUF está fazendo? Bom, ontem nós já conseguimos mapear praticamente os servidores, os parlamentares que já se manifestaram contrário à reforma na forma posta. Já estamos dialogando com todos eles e também dialogando, obviamente, necessário dialogar, embora sabemos que teremos poucas chances de demovê-los dessa ideia, que é com os parlamentos que a gente chama de mais de defensores do Estado mínimo, que aí não é Estado mínimo, é o Estado de caos social. O Estado mínimo ainda tem
uma relação com o Estado, né? O que a PEC prevê, na verdade, é o fim do Estado social e entrega todos os serviços públicos à iniciativa privada, a exemplo do que já vem acontecendo há muito tempo nos estados, com a terceirização de postos de trabalhos públicos. E, não muito estranhamente, os donos dessas empresas terceirizadas quase sempre têm um parlamentar ou um familiar desses parlamentares que defendem aí o Estado mínimo. Então, nós temos que mapear esses parlamentares e iniciar um diálogo exatamente primeiro na Câmara, depois no Senado, para que a gente possa, primeiramente, manifestar contrariedade à reforma. Isso não tem condição. Essa reforma não tem nada que possa ser aproveitado dessa reforma, a exemplo da reforma previdenciária, e hoje nós vemos aí os frutos da reforma previdenciária de cidadãos brasileiros ganhando o mínimo abaixo do salário mínimo. Então, essa reforma administrativa, neste texto que a gente imaginava que uma reforma é para melhorar, é para potencializar a prestação do serviço público, nada disso foi contemplado, nada. Propostas outras que tem tramitando, olha, existem cerca de 14 propostas que tramitavam já no Congresso, atacando os serviços públicos. E aí a reforma teve a capacidade de pegar essas propostas, potencializar na maldade e aplicar num texto, porque eles acham que agora, com a pandemia, o que prejudica a mobilização e a pressão das ruas, obviamente eles vão ter condições de passar. E é verdade, pessoal, essa avaliação de que a pandemia, com essa questão do trabalho remoto, principalmente dos congressistas, isso dificulta o nosso trabalho de pressão, porque a gente não vai mais aqui na Câmara, a gente tem que ficar ligando para o deputado para ver se ele nos recebe em uma videoconferência. E tem deputado aí, pessoal, que desde que foi anunciado o texto da reforma, nós temos tentado entrar em contato e não recebe, nem a nós e nem a entidade do serviço público nenhuma. Quero dizer para vocês que o FONASEF lançou um excelente vídeo agora. O que é o FONASEF, né? O Fórum Nacional das Entidades Sindicais, do âmbito federal, e onde a FENAJUF compõe e tem assento. Nós lançamos uma campanha aí de outdoor, de cards e de vídeo. Não sei se os senhores e as senhoras aqui do Mato Grosso tiveram acesso ao vídeo, eu acho que eu vi na página do sindicato, mas o vídeo ele tem um teor que dialoga bem com a população. E esse mesmo fórum está tentando criar um amplo fórum parlamentar de defesa do serviço público. E aí todo mundo pode vir compor esse fórum, independente do partido. O viés aqui é a defesa do serviço público. Bom, pessoal, para não me alongar mais, dado o avançado da hora, e sei que vocês têm outros itens de relevância, quero me colocar sempre à disposição. A nossa federação agora entra em outro sistema de trabalho, vai pegar mais pesado na comunicação, vamos integrar agora a comunicação da FENAJUF, está puxando uma campanha de mídia que vai custar aí para além de R$1 milhão, nós vamos estar, e já chamamos todas as entidades federais. E aí tem um problema, pessoal, que a gente descobriu ontem. Vocês sabiam que tem algumas que mesmo a gente pagando o valor que eles pedem no espaço da televisão, quando o tema é contra a reforma da Previdência, eles não querem essa divulgação, eles boicotam, mesmo pagando o valor que eles pedem. A exemplo, por exemplo, da Rede Globo. Né? A gente consultou a Rede Globo para pegar um horário ali nacional, entre o Jornal Nacional, que é um horário de grande audiência, para dialogar com a população. Eles colocam assim, olha, não tem agenda. Ah, mas tem agenda para o mês que vem? Não tem. Tem agenda para dezembro? Não tem. E a gente percebe que há todo um jogo também de grandes canais de televisão contra o serviço público, porque a ideia é precarizar mesmo, a ideia é entregar tudo ao setor privado e ao capital. Então, assim, a FENAJUF ela já chamou várias federações, a exemplo da FENAJUF, que é o Judiciário Estadual, Federação de Policiais, e nós juntamos e estamos promovendo, estamos já contratando uma empresa nacional para fazer uma campanha nacional dessas entidades, mostrando a verdadeira face da reforma administrativa. E aí eu quero que vocês conversem com os familiares de vocês. A reforma administrativa, antes de ser uma reforma que mexe com o servidor público, ela mexe com o serviço público.
E aí a gente vai ter no Detran apadrinhados, vamos ter nos hospitais apadrinhados que vão começar a furar fila de consulta, fila de cirurgia para atender os pedidos. Isso já existe hoje sendo concursado. Não estou falando algo, né? Você vê na cirurgia, fulano falou que o ciclano conseguiu a cirurgia primeiro de quem está na fila do SUS há 8, 6 meses. É disso que se trata a reforma, é o aparelhamento perverso do Estado. É isso, pessoal. Então, me coloco à disposição aqui para qualquer eventual pergunta. Agradeço novamente ao Celso, à Márcia, a todos os dirigentes do Citaju pela oportunidade. Agradeço aos colegas combativos desse Estado que nos ajudem muito aqui na federação. Acho importante, mais que nunca, a nossa união. Não se trata aqui agora de disputas ideológicas ou de lado, se trata aqui mesmo da nossa carreira, do sustento da nossa família e do Estado brasileiro que a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos parentes, né? Então, agradecer quem teve a disponibilidade de um sábado de manhã estar aqui, quero dizer que sou muito grato a todos os colegas que entenderam a perversidade dessa reforma e estão no fronte de batalha, obviamente cada um contribuindo com a sua limitação, se é replicando um post de WhatsApp, se é curtindo ou compartilhando, se é mandando um e-mail para o parlamentar, toda ajuda, por menor que seja, neste momento, ela é bem-vinda e tem o mesmo valor para nós, que é o combate à luta. Pedir encarecidamente a vocês, do Sindicato Mato Grosso do Sul, que continuem nesta pegada de participar das entidades nacionais, dos fóruns organizados. Preciso muito que vocês continuem, porque isso ajuda a luta nacional como um todo, e essa luta não é de um Estado, não é de um sindicato, essa luta tem que ser de todos os ramos do serviço público e dos servidores públicos. Então, Celso, muito obrigado. As minhas considerações finais quanto à reforma é dizer que não poderia haver texto pior que ela, embora tenha outros, e aí eu quero chamar a atenção, tem outras PECs tramitando, a 188, lá no Senado Federal, tem outras leis complementares tramitando, que aí é o seguinte, nós estamos só na reforma administrativa, que é a PEC 32, enquanto isso o governo tramita as outras medidas. Então, ontem mesmo, na assessoria da FENAJUF, foi colocado que a nossa assessoria parlamentar deve estar de olho na tramitação de qualquer tramitação de todo e qualquer projeto que envolva serviço público e servidores públicos. Faremos um relatório e encaminharemos às entidades de base e espero que vocês aí continuem conosco. Esse é o meu pedido. Peço aqui, pelo amor de Deus, que continue sempre na luta para que a gente possa resistir aos ataques que não são poucos, viu, pessoal? Realmente não são poucos. Obrigado, gente.